Começou de novo. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe a todos, a você que vai estar em casa, a nós aqui que estamos representando a espiritualidade superior. E essa responsabilidade, a gente sabe que é uma responsabilidade amorosa, não de falar para os outros, mas de praticar aquilo que está falando. Eis a sabedoria. Porque eu falar uma coisa para os outros e não praticar, eu sou aquela parábola do apóstolo Paulo que diz que o bato no vaso, o vaso ressoa e não sai mais nada. Né? E nós estamos aí nessa batalha. Hoje nós vamos estudar sobre o livro de Romanos. Para você que vai estar em casa assistindo essa palestra de hoje. Roma, antigamente, o apóstolo Paulo teve muito trabalho para introduzir a verdade do Cristo. Certo? Roma, antigamente, né, era uma cidade muito poliglota, né, com vários deuses, falavam vários idiomas. Os romanos falavam latim, tinha os gregos junto lá também, tinha também os judeus que falavam hebraico, aramaico. Então o apóstolo Paulo teve muito problema em chegar lá e estabelecer as verdades espirituais. Que verdades espirituais que ele estabeleceu lá, se ele era um judeu nato? Presta atenção, isso é a mensagem do livro dos Romanos. Se o apóstolo Paulo era um judeu nato, que verdades espirituais que ele tinha que restabelecer lá? E foi dada essa missão para ele. Restabelecer verdades espirituais. É isso que o ser humano hoje encarnado, o espírito, não entende, que é a nossa responsabilidade espiritual que nos cabe. Porque é mais fácil eu ir pedir para alguém fazer do que para mim mesmo. Mas daí eu perco o tempo da minha encarnação inteira. Ele vai nos dar esse conselho assim. No livro de Romanos, você que vai estar em casa e quer assistir, por que eu estou pregando dentro da Bíblia, gente? Porque isso aqui é espiritismo puro. Nada mais do que uma das testemunhas ocular de que o mundo espiritual existe foi ele mesmo que viu o Cristo. Foi ou não foi? Ele não viu o Cristo na entrada de Damasco, lá na porta, não é? Quando ele ia lá para matar Ananias, né? Cristo apareceu para ele de relance. Ele disse: quem és, Senhor? Saulo, por que tu me persegues tanto, Saulo? Disse: quem és, Senhor? Eu sou o Cristo. Aí pronto. A partir desse momento, ele entendeu que existia o intercâmbio com o mundo espiritual. Vocês estão vendo como a gente tem que entender isso? Qual é a parte que me toca? Depois nós temos obsessões também. Nós temos seres espirituais que não nos querem bem, porque a gente já fez coisa que não devia. E Paulo teve essa ciência aí. Nós temos que entender isso. Bom, bora, ele vai dizer assim, ó. Ele vai escrever aos Romanos, depois que ele pregou lá, os apóstolos, os seguidores de Cristo lá em Roma, estavam desvirtuando o caminho do Cristo. O que é desvirtuando? Que andar com o Cristo não precisa de penduricalho, andar com o Cristo não precisa de roupa, não é roupa, não é vestimenta, não é andar nu, pelo amor de Deus. Que andar com o Cristo não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro, não é aquilo, não é aquilo outro. Tudo coisa externa, os romanos estavam fazendo, menos botar o Cristo em primeiro lugar. Tudo eles estavam fazendo, menos botar o Cristo na sua conduta no dia a dia. No entanto, ele vai começar assim, ó. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, agradeço ao meu Deus por todos vocês, porque se fala da sua fé no mundo inteiro, o mundo daquela época deles, né, gente? Eles não sabiam da existência desse continente, nada, tá? Pois Deus, a quem presto serviço sagrado com o meu espírito,
proclamando as boas novas a respeito do seu Filho, é minha testemunha que eu menciono vocês nas minhas orações, rogando que, se de todo possível, eu agora consiga finalmente ir visitá-lo, se essa for a vontade de Deus, pois desejo muito vê-los para lhes transmitir dons espirituais, ou melhor, para nos encorajarmos mutuamente. Por isso o Centro Espírita serve para isso, o centro, a casa de oração, para nos encorajarmos cada vez mais um ao outro, ao amor e às obras excelentes, porque ninguém consegue no mundo andar sozinho. Por isso que existe a casa espírita. É para aprender as coisas aqui, nós nos estimular um ao outro para a batalha do dia a dia. Primeiro entendimento. O primeiro entendimento. Mas não quero que vocês fiquem sem saber. Ele elogiou e agora ele vai dar umas pauladinhas. Mas não quero que vocês fiquem sem saber, irmãos, que muitas vezes quis visitá-los, consegui com frutos também entre vocês, assim como entre as demais nações. No entanto, fui impedido até agora. Sou devedor tanto a gregos como a estrangeiros, tanto aos instruídos como aos sem. Assim estou ansioso. E ele vai desenrolar. Pois a ira de Deus se revela desde o céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade de modo injusto. Então ele escreve, suprimir a verdade. Qual o significado da palavra suprimir? O que é, professor? Suprimir? O que é suprimir? Machucar, né? Não. Esconder. Suprimir. É eu pegar a doutrina de Allan Kardec, botar para trás e explicar para os outros uma coisa que não é verdade em nome do Espiritismo. Vocês estão entendendo? Olha só. Então ele já estava dizendo para pessoas que estavam lá dentro de Roma que a verdade é nua e crua. Nós temos que amar, respeitar, ter amor, primeiramente a nós. Nós temos que amar. Porque se a gente não sabe de onde vem, então é um revoltado e sem rumo na terra. Por isso que a gente vê essa loucura no mundo. Simples assim. Quem sou eu? É isso que, presta atenção. Ele vem dizendo assim, pois a ira de Deus, ele fala em termos, gente. Ele usa muito termos da religião antiga, lá da época de Moisés. Ira de Deus, como se Deus ficasse irado com alguma coisa. Vocês estão entendendo? Prestemos atenção. Linguagem do apóstolo Paulo lá daquela época. Tá? Pois a ira de Deus se revela desde o céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade de modo injusto. Porque o que se pode saber sobre Deus é bem claro entre eles, visto que Deus o tornou claro a eles. Pois as suas qualidades invisíveis, isto é, seu poder eterno e são claramente vistas desde a criação do mundo. Eu não consigo entender como é que é Deus. Basta tu olhar para a criação, gente. Nós, tua família, ele vem dando as pistas de como é que eu vou conseguir entender esse Criador. Como é que eu vou ter a relação com ele. Como é que a gente entende a complexidade de uma criação pela mente de quem fez. É isso que ele está dizendo aqui. Ninguém nunca viu a Deus nessa terra, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor, que botou os pés aqui. Vocês estão entendendo? Então ele vem nos dando essas letras. Porque a gente chega aqui, como é que eu sei Deus? Não é verdade? Gente, parem com isso. É igual, como é que começa a elaboração do pensamento? Por que o pensamento das pessoas, do encarnado, é perdido no espaço? A elaboração do pensamento começa com quem? Deus. A nossa mente, o ponto número 1 de tudo é Deus. Como é que surgiu isso? Não sei. Como é que surgiu aqui? Agora, tu tem Deus. Tu entendeu que existe um Criador perfeito para todas, porque tudo está muito certinho. Só a baderna na nossa vida perturbada. Mas tudo no mundo, no universo, até no mundo dos espíritos, tem a sua... Tudo certinho. É muito organizado. Então nós temos esse tipo de entendimento que a gente vai pegando aqui. É esse tipo de entendimento que a gente vai começando a entender. E Allan Kardec vai nos dizer isso dessa forma. Porque vai ser extraído desse pensamento aqui, ó.
O mundo espiritual, ao entregar para Allan Kardec essas obras aqui, gente, ó, eles tiraram de dentro da Bíblia para nós entender isso aqui. Por isso que eu posso pregar dentro da Bíblia, porque a segunda revelação está aqui. A primeira com Moisés, a segunda com o Cristo e agora a terceira com o Espiritismo. Ah, mas a Bíblia é contra o Espiritismo. Foi porque vocês criaram isso. Pela ignorância do coração. De lá no começo achar que médium e espírito são seres superpoderosos. Só isso. Tá? Pois as suas qualidades invisíveis. Eu não consigo. Cito uma qualidade de Deus. É invisível, mas a gente consegue ver, meu Deus, que o Deus amoroso fez tudo certo. Vocês estão entendendo, não? Ele é perdoador, ele é um Deus eterno. É isso que não conseguiram entender. Pô. Então os romanos a mesma coisa, lá dentro de Roma. E tinha gente lá dentro da igreja, porque essa carta ele não estava presente lá. Você que vai estar em casa, Paulo não estava presente, ele estava preso. Ele estava preso. Então ele escreveu por intermédio da mediunidade de psicografia. Você acha que é coisa do espiritismo? Você está redondamente enganado. Porque ele diz, eu quero ir aí, ele diz na carta, eu quero ir aí visitar vocês e levar o algodão, mas eu estou sabendo que alguém está se introduzindo no meio da igreja. Ele fala esse termo. Como é que ele sabia por meio de quem? Não tinha internet naquela época, não tinha carta tinha. Né? Não tinha internet, não sabia das coisas em momento real. Como é que ele sabia? A gente botar a mente para funcionar. Ler a Bíblia é isso. Destrinchar, esse é o problema. É lei destrinchar isso aqui, né? Não eu com a verdade espiritual. Vamos embora. Pois as qualidades invisíveis, isto é, seu poder eterno, são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas, de modo que eles não têm desculpa. Porque, embora conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe agradeceram, mas os seus raciocínios tornaram-se fúteis. Tem alguma diferença da nossa época que nós estamos para cá? O raciocínio espiritual das pessoas é infantil. É infantil ainda. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Se tornaram fútil. Agora, qual é a mensagem que a Bíblia traz? Como é que eu tenho uma relação com um Deus que eu não vejo, com o olho da matéria, e como é que eu consigo entender os espíritos encarnados que estão comigo? Essa é a mensagem. Uma das mensagens. Eu vou ler isso, meu Deus. Que mensagem que está passando para mim? Que mensagem? Ele está dizendo, olha, o poder de Deus é visto. Roma era um povo, gente, que não se interessava por assuntos espirituais. Entendam isso. Eles não se interessavam por assuntos. Se tinha um povo naquela época que não se interessava, no entanto, mataram até o Cristo, não é verdade? Não foram os romanos lá? A mulher de Pilatos teve o sonho, ela foi lá, olha, não, eu tive essa noite toda, eu tive sonho com esse cara. Ele é justo, não condene ele. O que ele fez? Não. Eles não tinham os romanos não tinham essa preocupação com o transcendente. Os romanos não tinham. Por isso que o Cristo estabeleceu lá dentro as coisas espirituais, que era para chamar a atenção deles. Mas daí eles foram lá e mataram o pessoal que Jesus mandava. Entenderam? Ó, como é que a gente entende que lá por que foi lá dentro de Roma que as coisas espirituais se estabeleceram em Roma antiga? Porque eles eram um povo que não tinham preocupação nenhuma com o transcendente. O negócio é viver um momento e matar todo mundo. Como se fosse hoje uma ditadura, né? O nome que se dá aí hoje, as coisas aí. Porque, embora conhecesse a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe agradeceram, mas os seus raciocínios se tornaram fúteis. Só coisa terrena,
Ele vai explicar aqui. E transformaram a glória do Deus imortal em algo semelhante à imagem do homem perecível, bem como a de aves, de quadrúpede e de réptil. Os romanos eram estetas. Ele vem explicando isso para nós. Simples assim. Nós temos que entender isso, gente. Isso, como é que funciona. O nosso espírito é imortal. Portanto, Deus, em harmonia com os seus desejos, os desejos dos encarnados, os entregou à impureza, para que desonrassem aos seus próprios corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e veneraram e prestaram serviço sagrado à criação em vez ao Criador, que é louvado para sempre. A humanidade trocou o que é imortal pelo que é mortal e perecível, acima de tudo. Então, o que o Criador faz? Na linguagem da Dona Nena, apanhar. Mas eu vou explicar para vocês o que é doenças, tá, gente? É tempestade. Tudo aquilo que o ser humano... É Deus nos chamando a atenção para o espírito imortal. E olha só que o apóstolo Paulo vai falar assim, ó. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e veneraram e prestaram serviço sagrado à criação em vez de ao Criador, que é loucura. É por isso que Deus os entregou a paixões desenfreada e vergonhosa. Pois tanto isso como aquilo, como também os homens abandonaram tal, inflamados de paixão uns pelos outros, praticando o que é obsceno. Como não quiseram reconhecer a Deus, não é o Espiritismo que está falando isso. Nós somos espíritos imortais. Nós temos que entender a parte que nos toca a todos na criação. Senão a nossa vida vai ser assim. Deus nos entrega a nossa própria mentira e ilusão. Nos entrega. Queres viver assim? Eu tenho algo melhor para ti. Um chamamento melhor para ti. Eis a questão, né? Como não quiseram reconhecer a Deus, Deus os entregou a um estado mental reprovado para fazerem coisas que não deviam fazer. Eles estavam cheios de todo tipo de injustiça, tudo coisa terrena. Injustiça, impiedade, ganância, maldade, cheio de inveja, assassinato, briga, engano, malícia, calúnia, ódio de Deus, eram insolentes, arrogantes, presunçosos, inventores de calúnia. Tudo coisa humana. Por quê? Porque ele perdeu a sua essência com o Criador. Perdeu a sua essência. Aí entrega uma atitude mental que a gente está vendo lindo, qualquer coisa assim, mata. Vocês estão entendendo? E o sofrimento, os hospitais, as igrejas aumentam em número. Os hospitais empanturrados de doente. Por que será? A medicina acha a cura para uma coisa, vem outra coisa pior ainda. Nós tivemos exemplo disso na tal da pandemia. Não estou dizendo, Deus não castiga nada, mas é cíclico para nesse mundo. Como os espíritos encarnados são muito teimosos, o Criador usa mecanismos da dor para nos dar sabedoria, que no amor a gente não quis. É isso que a gente tem que entender. Bom, isso aqui o apóstolo Paulo está dando um rodeio aqui. Ele dá uma rodeada. Mas é praticamente isso. Embora eles conheçam muito bem o justo decreto, todo mundo na terra se pergunta, tu conhece a conheço? Deus é. Mas as suas vidas são de hipocrisia. Não demonstram que respeitam um Deus de amor e supremo. Não é verdade? Vão à igreja, não estou falando de todos, tá, gente? Vão ao centro espírita, recebem espírito, ou falam com espírito, mas a sua vida não demonstra que tem temor de Deus no dia a dia. A hipocrisia anda de mão dada. Olha aqui o apóstolo, embora eles conheçam muito bem o justo decreto de Deus, de que os que praticam essas coisas merecem a morte.
Se nós temos vida após a morte, por que que a morte é penosa? É outra coisa que a gente tem que entender. Ele mesmo vai dizer, a gente é transformado num piscar de olho depois, na vida após a morte. Mas como é que entregaram eles à morte, quem pratica tais coisas? É outra coisa que a gente tem que é isso que eu digo, entender o que está fazendo. Senão a gente não chega no lugar, não entende. Vive na terra por viver. Quanta coisa a gente tem que se debater. Eu e ela. É verdade ou não? Buscar sabedoria, oração, Senhor, socorro. Chorar. Se debater, ficar irado, aquela coisa de ser humano. Ô, meu pai. Isso é normal, gente. É normal. Isso é muito normal. Por isso, ó homem, seja você quem for. Se julga outros, você não tem desculpa, pois ao julgar, condena a si mesmo. A psicologia diz isso, né? Que eu falo da vida alheia dos outros, daquilo que eu sou praticante. Só que eu quero que aquilo seja em segredo para mim. Vocês estão entendendo? Não? Então eu acuso os outros daquilo que eu sou. Cristo fala em outra língua. Se o teu olho é negro, quão negro será a tua visão, né? Cristo fala de outro, não é verdade? Ele fala assim. E o apóstolo Paulo está falando desse jeito, mas é a mesma coisa. Se eu sou um cara que sou falcatrua, mas que as pessoas onde eu moro não sabem que eu sou... Para mim, todo mundo vai ser falcatrua. É isso que ele está dizendo. Se tu julga os outros, é porque tu também pratica outras coisas. Não é verdade? Você que está em casa, nós não somos juízes. Deus não nos impostou como juízes de ninguém. E olha que na terra, e eu e ela aqui, nós temos experimentado o amargo do juizado maior. Do juizado maior. Mas, será que você é o homem que julga os que praticam essas coisas, mas faz as mesmas coisas? Pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou você despreza as riquezas da sua bondade, a tolerância, a paciência, por não saber que Deus, a sua bondade, está juntando, está levando, está tentando levá-lo ao arrependimento por meio do sofrimento? Os romanos estavam, tanto os romanos como os judeus lá daquela época de Cristo, estavam sofrendo amargamente o fato de terem deixado Cristo passar. Está explicando isso. Ele está explicando isso aqui. Estão sofrendo. Ele está falando de judeus e dos romanos. Vocês estão entendendo? Deixaram passar o Criador, o Jesus Cristo, nosso Senhor, lá, junto com ele, deixaram passar. Vamos embora. Mas segundo a sua teimosia e o seu coração que não se arrependem, qual é o primeiro passo para entender quem eu sou espiritualmente? Me arrepender. O primeiro passo para mim entender que eu sou um ser espiritual e que eu estou na Terra como encarnado, como espírito errante em evolução, é eu me arrepender daquilo que eu fiz com base no Evangelho. Se eu não me arrepender, quantas vezes a gente tem que parar e pensar, Senhor, por que eu fiz coisas que eu não devia? É o arrependimento. É o arrependimento. Você se arrepende? Você que está em casa, se arrepende de conduta escondida que fazia, que não tem nada escondido nesse mundo? Não há nada escondido diante dos olhos do Criador. Nada. E se a gente não se arrepende, a gente se acha vítima. Ai, meu Deus. O vitimismo é a culpa escondida. O vitimismo. Agora, se eu bato de frente com a minha culpa, foi eu que quis isso para mim, Senhor. Me perdoa. Me perdoa, Senhor. O primeiro passo é... Aí, se o ser não se arrepende, como é que o apóstolo Paulo ficou 15 anos? Ele ficou 15 anos peregrinando no deserto para poder entender que ele era um conhecedor de Deus, mas pecador. Porque enquanto ele perseguia Estevão, ele estava fazendo coisa para Deus, pô. Se arrepende.
mas a humanidade não se arrepende. Eu quero tal coisa do Criador, eu vou para o centro espírita pedir para um vidente para ver se eu consigo pegar um emprego melhor. Não é para pedir a Deus, Senhor, me ajude a entender que isso, porque daí vem como bênção essas coisas. A gente quer fazer de Deus um jeito da lâmpada. Como a gente cai do cavalo. Cai do cavalo. Que uma criatura amorosa dessa. Eu estou falando por mim, gente. Que às vezes, como a gente convive, dos médiums, né? Que são videntes, que audiente, a gente se conversa, Senhor, por quê? Mas não é questionando a autoridade divina. É coisa, Senhor, me perdoa, mas eu estou encarnado, eu não consigo entender tal coisa, não é verdade? Não é questionando a autoridade divina. Não é isso, por que, meu Pai? Será que as espiritualidades não entendem isso? Entende perfeitamente, gente. Senhor, eu estou encarnado, eu não estou entendendo a situação. Então eu estou falando como um encarnado. Socorro! Por que isso? Gente, isso é normal. Isso é normal. Não é para pedir, é para entender a situação. De certas coisas, de certas circunstâncias, etc. Esse é um relacionamento com o Criador, que é o meu, que é o teu, de todo mundo. Mas as pessoas não querem. Aí fizeram dele um gênio da lâmpada. Vou procurar ele só para fazer os meus desejos. Como caíram, principalmente os médiuns que se sujeitaram a isso. Principalmente. Aí nessa encarnação não querem mais saber de coisas espirituais, vão para outro lugar. É isso que acontece, de tanto que apanharam. Simples assim. E ele retribuirá a cada um, segundo as suas obras. Dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e vida imperecível. No entanto, para os que criam conflito e desobedecem à verdade, mas obedecem à injustiça, haverá indignação e ira, haverá tribulação e aflição para toda pessoa que faz o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo aquele que faz o bem, primeiro para o judeu, pois com Deus não há parcialidade. Faça o bem, não procure o Criador ou as hostes celestiais superior com desejo de ter. Todos nós precisamos. Ou a gente acha que o Criador é burro, não sabe que a gente precisa de morada, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa ter sustento. É esse tipo de relacionamento que a humanidade esqueceu por causa da ganância. O Deus da humanidade está sendo a ganância, não o Cristo. Estão entendendo ou não? Prestem atenção. Ele está falando isso em meias palavras. Então é isso aí, pessoal. O Espiritismo nos diz para nós isso aqui que Paulo está falando, a mesma coisa. As religiões estão amordaçadas por questão financeira. Amordaçada. Porque se for falar a verdade, do jeito como a gente está falando que é a verdade, que ninguém entra no reino de Deus se não for por obras do Espírito imortal. Não é construindo isso, fazendo aquilo. Não. Conquanto que a vida de encarnado é muito importante. Façamos a nossa salvação. Ele vai falar isso na carta aos Romanos o tempo todo. Botando o Cristo em primeiro lugar, entendendo que nós somos seres espirituais, perdoando, nos arrependendo e buscando o Criador. Não tem segredo. Olha o atraso espiritual que a gente ficou, que depois de milênios ainda tem que explicar isso para o espírito encarnado. Olha o atraso espiritual. E a gente pode ver, não sou eu que estou falando que é. Se a gente sair pela rua fora, a gente vai ver um monte de escola religiosa por aí. Não é verdade? Um monte. Dão o nome de igreja. Mas esse entendimento, que é espírito imortal, eis o segredo. Tem coisas que você está sentindo
que é o teu espírito que está sentindo e você não sabe. Aí tem aquela aflição, não é verdade? Não é? Aquela coisa. Por quê? Porque amordaçaram os poderes do nosso espírito. Não é verdade? Aí os médium, vou falar da nossa panela agora, que fazem injustiça para chamar a atenção dos outros, botaram a mediunidade em primeiro lugar e não é verdade. E não é verdade. É ter esse tesouro enraizado na mente e no coração. É esse tesouro de conhecimento. Essa é a sabedoria. O restante é enxugar gelo. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe, tá? Fiquem com Deus.